Fala pessoal, este é um novo podcast do Verdade Mundial, isso mesmo, Papo das Estrelas é um especial com várias pessoas, queridos amigos, que vão debater muitos assuntos sobre o mundo, o universo, a nossa sociedade e muito mais. Então, confiram aí o bate-papo de hoje. Valeu! Bom, pessoal, estamos aqui com uma convidada muito especial. Vocês já viram ela aqui pelo canal. Eu deixei o link aí do canal dela. A Joyce faz um trabalho muito legal. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o canal dela. Eu vou pedir para ela agora apresentar um pouquinho sobre ela, sobre a Joyce e o seu canal Despertar, aqui do YouTube também, e o que ele engloba, para vocês entenderem onde é que a gente vai chegar depois. Tudo bem, Joyce? Tudo ótimo, então. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer é Bom, meu. falando um pouquinho de mim, quem é a Joyce Elisa? A Joyce Elisa é uma pessoa, esta aqui, né, temporariamente humana e nas buscas da vida, né? Em 2012 aconteceu um despertar muito forte para mim e eu entendi que a minha vida precisava mudar de alguma forma. Eu sentia que eu tinha algo para fazer, algo muito importante para fazer. E foi nesse algo muito importante para fazer que um desejo começou a crescer dentro de mim. Primeiro de me conhecer, precisava me conhecer, porque eu estava muito perdida. Eu estava no trabalho, trabalho, trabalho. E aí comecei a me autoconhecer, fiz várias coisas, né, para me entender melhor. Fui entendendo meus potenciais, os meus dons, meus talentos, e no final das contas eu percebi que eu estava totalmente distante da minha missão, né, do que eu tinha vindo fazer nessa vida. E aí comecei a compartilhar, né, o que eu tinha dentro de mim para compartilhar. Foi esse movimento que eu senti muito forte. Foi uma confirmação, inclusive, do meu mentor espiritual. Depois a gente pode até entrar mais a fundo aí nessa questão, né, Tom? Meu mentor me passou uma mensagem psicografada. Foi um momento muito emocionante para mim, falando várias coisas assim muito tocantes. Dentre elas, uma que me marcou para sempre, né, que era sobre a minha missão. Então ele dizia que eu tinha simplesmente vindo para cá para compartilhar o que tinha dentro de mim, que era exatamente o que eu sentia. E a partir daí eu comecei a compartilhar coisas que aconteciam na minha vida, que eram projeções astrais, eram sonhos, eram sensações, eram questões ligadas à mediunidade, à espiritualidade. Então, o meu canal foi criado, num primeiro momento, justamente para esse compartilhar. Eu sentia que eu precisava muito falar sobre tudo isso e comecei, né? Eu vi ali uma oportunidade de pôr para fora, assim, né? De trazer para o mundo isso, que era a minha vontade. Só que eu não imaginava a repercussão, né? Não imaginava que ia crescer tanto, não imaginava que ia chegar para tantas pessoas, esclarecer tantas pessoas que estavam nesse caminho também como eu. E disso acabou nascendo uma verdadeira missão, que hoje é o meu trabalho. Então, hoje eu sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade. Que bacana, Joyce. A gente já tinha conversado sobre isso na live que você fez, no vídeo que você fez lá nosso, no seu canal, da importância desse trabalho nos dias atuais, né? Eu acho que nunca antes as pessoas procuraram tanto saber do que tem além do palpável, né? A gente tem uma indústria farmacêutica para dopar as pessoas de inúmeras formas, né? De tentar resolver o problema na base da química, né? E as pessoas descobriram que dá para entender muito mais da vida hoje, de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, né? E não só da nossa vida, mas do que tem ao nosso redor, né? Desde o início, na ufologia, a gente tem essas duas estradas da ufologia científica, mística. Parece que elas não querem se unir, né? Lá nas décadas passadas. E agora elas estão ali juntinhas uma na outra, porque as pessoas estão vendo que tem ligação. Não tem como esconder mais isso, né, Joyce? As pessoas começaram a se questionar desde lá da Bíblia, daquela coisa lá na antiguidade, como é que aqueles seres angelicais se conectavam, enviavam mensagens, em sonhos, principalmente, né? Enfim, a própria história lá, José e Maria,
tem uns 500 José na Bíblia, mas enfim, o José de Maria, o tal do Espírito Santo, enfim, né? Esse é só um pequeno exemplinho que começou lá no início, mas o povo tá tão anestesiado que eles não se questionam essas coisas, né? E quem sabe lá naquela época o pessoal já tinha esse contato já nos sonhos com seres evoluídos, né? E hoje a conversa aqui no canal é sobre isso. As pessoas estão acostumadas a me ver aqui com o Ananias, o serzinho verde, cabeçudo, com olho preto, aquele do cinema, que já virou um ícone pop, mas a maioria não sabe que existe um universo de outros seres, além dessa figurinha pop que a gente conhece, né? E a ideia de te trazer aqui no canal é justamente isso, né? Mostrar para as pessoas que, assim como aqui no planeta, às vezes eu costumo dizer, tu vai num restaurante, tu começa a olhar ao teu redor e tu vê tanto ser diferente um do outro, né? É um baixinho, é um alto, é uma cabeça grande, o corpo pequeno, cabeça grande, é com cabelo, é sem cabelo, barbudo. A gente pensa assim, cara, por que tem que ser só aquele verdinho fora do planeta Terra no universo inteiro? Tem mais planeta que areia na praia de Copacabana e são tudo verdinho, né? É tudo industrial, não dá, né? Então, a ideia de trazer aqui é para falar para o pessoal isso, essas tuas vivências, os teus contatos, e aquilo que tu comentou comigo no vídeo que a gente gravou, que eu fiquei apaixonado, que é aquele lance dos seres, me mostrou as imagens, assim, e a galera não faz nem ideia. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou disso foi no MIB, no filme preto, que tem uns seres bem diferentes. Esse filme agora, quando você tá falando, você vai no restaurante, você fica vendo as pessoas, me veio isso na cabeça. Eu tenho isso, pelo menos, aqui a Manu também, a gente olha só quanta gente, é um jeito, outro do outro, tem que ter mais seres, né? Qual é que é a tua... Qual é que foi a tua reação, a tua primeira reação, Joyce, com isso, com esse encontro com esses seres diferentes? Bom, tem uma história, né, Tom? Para mim foi todo um processo, né? Porque eu acho que se lá atrás eu já visse logo de cara esses seres, eu ia ficar muito chocada, sei lá o que ia acontecer. Então a espiritualidade foi muito cautelosa, sabe? Foi muito cuidadosa, assim, comigo. E eles foram aos pouquinhos, ele introduzindo, né? Essas coisas que me foram abrindo a minha consciência, né? Foram me tornando mais receptiva para entender um pouco mais. A gente tem muito mais ainda, né, para saber, mas foi um processinho assim bem cuidadoso. Então, como eu estava falando, né, que no começo eu tive esse despertar em 2012, muito forte. Foi de uma hora para outra. As pessoas me perguntam: "Ah, como é que foi?" Virou uma chave para mim. Num dia eu acordei totalmente diferente, vendo o mundo com uma outra lente. Eu estava muito mais sensível, estava muito mais perceptiva às coisas que eu não percebia, né? Prestar atenção aos detalhes, às pequenas belezas. Parecia que eu estava em outro mundo, assim. Foi muito incrível. E com isso, a minha mediunidade reabriu novamente, porque eu tinha muita sensibilidade desde criança. Eu conseguia sentir o meu mentor espiritual, até fisicamente. Ele pegava no meu cabelo, ele fazia carinho no meu cabelo. Fisicamente. Era muito forte essa conexão. Mas depois, na adolescência, fase adulta, eu tive essa desconexão, né? Porque você começa a focar muito no material, no racional, né? Então, acaba que fecham esses canais, né? Não totalmente, mas ficam mais fechados ali. Então, com esse meu despertar, as coisas voltaram a se abrir, muita sensibilidade, mediunidade aflorando, e eu recomecei a ter as projeções astrais, que são as saídas lúcidas do corpo quando a gente dorme. Nessas saídas, eu até contei para você, né, na nossa gravação anterior, eu tive uma que foi, assim, uma coisa chocante. Eu vi muito detalhe e foi muito vívida, assim, muito lúcida essa projeção. Então, eu vi desde o começo. Quando eu abri os olhos, eu estava numa nave, uma nave pequenininha, a sensação é que ela era redondinha, assim. E eu via tudo ao meu redor dentro dessa nave, era tudo branco. Na minha frente, um painel enorme, cheio de botões, de luzinhas, de coisinhas pequenas.
E eu estava sentada numa cadeira com um cinto bem grande assim, né? Me prendendo bem na cadeira. E eu me perguntava, caramba, onde é que eu tô? Para onde que eu vou? Né? De repente, a nave começou a subir e foi um barulho muito forte, muito, muito forte. Ela tremia bastante assim, e eu comecei a ficar nervosa, né? Porque onde que eu estava indo, aquilo tudo acontecendo, aquele barulho ensurdecedor. E eu só tentava segurar bastante a minha lucidez para não perder a lucidez e aquela experiência na projeção. Quando a gente se emociona muito nas projeções, a gente pode voltar para o corpo e perder, né, aquela experiência. Então eu estava me concentrando ali, tentando me manter firme para não voltar. Mas teve uma hora que eu apaguei. Não sei se foi pela velocidade que a nave foi, eu apaguei. E aí, quando eu recobrei a consciência de novo, eu já estava dentro de uma outra nave, que eu entendi que era a nave mãe. E aí eu estava no local que era como se fosse o painel de controle principal, era uma sala bem grande, e eu via tudo com muito detalhe. Ela estava meio que na penumbra, assim. O que ressaltavam eram as luzes dos botões todos, dos painéis todos, tinham várias pessoas ali. E quando eu olhei assim para o vidro, que era um vidro, né, ou algum material transparente, enfim, eu via tudo assim, de fora a fora, 180. Eu olhei a paisagem e eu entendi que não era a Terra, porque era assim, eu via como se fosse um mar, ele querendo quebrar onda, mas não quebrava essa onda. Então eu via as águas só assim. E eu ficava olhando porque eu falei, gente, como é que essas ondas não caem aqui em cima da nave, né? E eu achei aquilo muito incrível, assim. O que eu entendi, eu não perguntei, mas o que eu entendi é que era um campo magnético segurando aquela água. Aí eu fiquei deslumbrada com aquela imagem e nisso alguém ali me falou, ela tá chegando. Quando ele falou ela tá chegando, veio na minha tela mental a imagem da minha irmã, que seria uma tripulante ali importante da nave, como se fosse ali uma das principais, né, que chefiava ali, né, comandava a nave. E aí, quando a gente saiu da sala, ela veio. E eu pude vê-la, né, como que ela era. E aí eu consegui prestar atenção em todos que estavam ali. Eles eram humanoides como a gente, mas a tez da pele era um pouquinho diferente, era um moreno levemente azulado, e as roupas eram roupas épicas, tipo de vikings, assim, sabe? Meio de batalha. E ela vinha na minha direção, mas o que eu sentia é que ela era minha irmã. Olha que incrível. Não sei porquê, a sensação era de irmã mesmo. E eu tava super à vontade com a presença dela. Ela vinha, ela tava um pouco assim, transtornada com alguma coisa que ela queria conversar comigo. E aí a gente foi para uma sala conversar. Entramos nessa sala, ela começou a falar, só que eu perdi a lucidez e voltei pro corpo. Não sei o que foi que a gente conversou. Eu sei que era uma coisa que ela tinha uma urgência em me falar, uma coisa importante que ela queria me dizer. Não sei se era algum desabafo, não sei, alguma conversa, enfim. Mas não ficou claro, assim. O que eu entendi é que não era para lembrar. E tu chegou a ter a ter mais contatos com os mesmos seres ou foi só ali e não conseguiu mais Não tive com mais contato estes? com eles. Não tive mais. Quis ter, né? Sempre pensei nela, porque a familiaridade que eu senti com ela foi muito grande. Uma irmã mesmo, sabe? Uhum. E eu gostei muito daquilo, de sentir aquilo, né? E eu voltei a fazer esse contato mental, né? A me conectar através de meditação, mas não veio mais. Foi só aquela vez. É interessante, Joyce, que tu falou esse lance que tu estava à vontade com seres, né? Sim. Que seria praticamente pensando pela lógica, um momento de um terror supremo para muita gente, né? Tá dentro de uma nave com seres de outro lugar. Mas tu sentiu essa calmaria, né? A gente tem bastante relatos de pessoas que são levadas por seres que voltam com marcas no corpo, né? Enfim, de algum tipo de, enfim, exame. Eu não digo experiência, a maioria das pessoas pensa nisso como algo ruim, né? E elas vêm aterrorizadas, vêm aquela coisa, meu Deus do céu, né? Me levaram à força. Mas tem pessoas que são levadas, são feitos testes e voltam com essa sensação que tu comentou, que eram já conhecidos.
que em nenhum momento passaram medo, passaram qualquer tipo de tensão. E agora lembrou o caso da Operação Prato, do coronel Yorangel Holanda Lima, que ele sempre foi muito cético, ele não acreditava em nada disso. E quando ele começou a ver os OVNIs lá na Operação Prato, quando o disco voador parou em cima da cabeça dele, que ele tinha certeza que aquilo lá existia, ele começou a ter experiências. E uma delas foi um ser que chegou para ele e conversou com ele na cama. Assim, ele estava deitado, e quando ele pulou com medo, o ser colocou a mão no peito dele e ele simplesmente acalmou. Ele simplesmente relaxou, assim, como se aquele ser fosse alguém muito conhecido dele, como se fosse, sei lá, da família. E essa sensação que tu passou agora do lance do ser, tu ter certeza que ela era a tua irmã, né? É algo muito interessante e já é algo que é bem registrado no decorrer da história, das décadas, de pessoas contatadas, né? Tanto de forma física, que são levadas, ou de experiências de viagem astral, enfim. Todo tipo de contato tem essa calmaria. E nada de ser assustador ou coisa parecida. Como a gente comentou, às vezes eles têm aquela aparência totalmente diferente do que a gente imagina, e mesmo assim não causam medo, não causam pavor, nada disso que o cinema empurrou pra gente, né? Essa é a questão. Então, eu vejo muito isso também. A Hollywood, né? Dá essa Hollywood. transformada na coisa. É tudo voltado para esse lado negativo, para esse lado de guerra, de prejudicar. Mas tem muita coisa além disso que a gente conhece. E me diga uma coisa, Joyce, eu tô curioso, tá? Tá bom. Que hoje eu quero tirar as minhas dúvidas contigo dos seres dos seres dimensionais. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que é o ser, né, é algo muito além do que a gente pode imaginar na ufologia científica. Eu não gosto de ser o tiozão da ufologia científica, aquele que só acredita no verdinho. Eu fico encantado quando me mostram as pessoas que estão tendo esses contatos com seres de qualquer canto da galáxia. Como é para ti? Vai vir todo tipo de cético para cima de ti, assim como eu acredito que vem para cima de mim, tentar espremer algum tipo de prova física. Como é que é para ti esse lance da prova física? Eu falo assim, ó, o que eu tenho para te mostrar que é real? É a minha experiência, ou o ser psicografou alguma coisa, deixou alguma marca? Como é que é para vocês nessa parte mais que não é o palpável, né? A gente tá num mundo que as coisas tem que é o ver para crer, não é o crer para ver, né? Que é bem né, é difícil. No meu canal, assim, desde que eu comecei, eu sempre falo, porque era o que eu passava, da questão da sensibilidade para você sentir isso que a gente não pode sentir no físico. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, porque é uma questão de sintonia. Quanto mais a gente está focado no físico, na matéria, nos pensamentos, nos boletos, no trabalho, é óbvio que a gente não vai conseguir sentir o que não é matéria. O que não é matéria vibra em outra densidade, é sutil. Então, Frequências. são frequências diferentes, exatamente. Como que você consegue sentir o que não é palpável? Você precisa subir a sua frequência. E como que você faz isso? É muito simples. É só você, primeiro, começar a prestar atenção além matéria. Ou seja, sente mais. Para de pensar tanto, de racionalizar e sentir. Então, isso eu sempre falei muito no meu canal. E é muito incrível porque eu nunca tive, Tom, fazem 6 anos já, vão fazer 6 anos agora em dezembro que eu tenho um canal. Eu nunca tive alguém me dizendo assim, Joyce, eu quero que você me comprove isso, então. Eu quero que você me diga se isso é real ou não. Porque as minhas experiências, sempre deixo claro, são as minhas experiências. Cada um tem a sua própria experiência, né? Mas eu acho que o que fica muito forte, Tom, é o sentimento que essas experiências passam.
E quando você sente, você não duvida mais. Tocou aqui, ó, não tem como você duvidar. Ótimo. O outro até pode duvidar, sabe? Porque não foi com ele, mas quando toca aqui, uma coisa incrível. Então eu passo muito disso nos meus relatos, nas coisas que eu vivi. Eu já fiz um monte de coisa. Além das projeções astrais, eu fiz também regressões de vidas passadas. Então eu regredi para várias vidas anteriores. E o interessante dessas experiências foi que, além de ver aquilo que eu vivi numa vida anterior e da morte que eu tive, eu consegui ver o que aconteceu comigo depois. Para onde que eu fui, onde que eu fiquei, quem que eu encontrei, o que essas pessoas me falaram, me passaram, me instruíram. Então foram encontros muito incríveis com os meus mentores espirituais. E cada coisa que eu aprendi, Tom, cada lição linda que eles me passaram, a minha playlist dos relatos de regressão é a playlist mais acessada do meu canal, porque são coisas assim muito tocantes mesmo. Então, eu não sei, eu acho que as pessoas sentem um pouquinho daquilo que eu senti, sabe, nos relatos, e de alguma forma aquilo chega, né? As pessoas se conectam pela a tua vivência é o que, quem sabe, muitas vezes eles não conseguem expressar para os outros, né? Eles te acharam como uma válvula daquilo que eles precisavam expressar. Esse lance, tu resumiu ali no início já. Para quem está assistindo esse vídeo agora, é frequência, né? Enfim, tem duas estações de rádio, tu tá escutando tem uma ali do ladinho que tá funcionando e que tá lá tocando coisa, tá tocando musiquinha, né? Então tu vai lá, muda a estação, enfim, é questão de frequência. E eu acho que a gente vive num momento super materialista, ao mesmo tempo que tem um lado que tá explorando essa espiritualidade que agora tá mais aflorada. Parece que, enfim, os donos do mundo, eles estão martelando com força na parte material, no consumismo, nesse materialismo do equipamento eletrônico, para deixar nós vidrados ali naquelas telinhas sem olhar para fora, né, Joyce? E eu acho que, ao mesmo tempo que isso faz as pessoas ficarem vidradas ali naquele materialismo, do outro lado tem essas pessoas que já largaram isso e já estão em outras frequências, né, descobrindo esse lance dos seres, sem esse questionamento, sem essa parte do me prova. Eles já entendem, eles já sentem isso, né? Já estão tendo sonhos. Às vezes ficam calados por anos tentando entender por que sonharam aquilo, ficam lá procurando escondido no Google coisa. Pelo menos assim o pessoal vem para mim, Tom, assim, tudo com medo. Eu falei, cara, não precisa ter medo. Não, a gente tá indo, os carros estão voando já, não tem mais por que ficar se escondendo para falar de seres extraterrestres, qualquer coisa do gênero, espiritualidade. A gente vê que ainda tem um certo receio de falar isso, enquanto a mídia está ali empurrando muito lixo para as pessoas. Tem esse outro lado que a gente está usando dessas mídias agora, nesse exato momento, para despertar, né? Então essas pessoas que vão procurando, vão achando a Joyce, elas querem saber mais, elas querem saber da tua regressão, dos seres que tu encontrou, e tu vira tu acaba sendo o exemplo que elas têm na internet ali para falar, ó, o que essa mulher tá vivendo é o que eu tô experimentando também, né? Exato. Quem sabe quantos tiveram contato com seres? Agora me conta. Então, mas é uma coisa que assim, Tom, todo mundo tem. Mas a grande maioria esconde. Eu percebi isso quando eu comecei a falar sobre esse assunto. Quando eu comecei a me abrir para esse lado, compartilhar tudo aquilo que eu não compartilhava com ninguém, porque eu achava que ninguém ia atender, ninguém tinha. Aí eu comecei a receber muitos retornos. Caramba, Joyce, você teve isso, eu também. Nossa, que incrível. Então não é só comigo. Porque, na verdade, todo mundo tem experiências. Por quê? Aí a gente, né, vai começar já a entrar no assunto, né? Vai. Nós não somos seres desse planeta. Boom! Boom!
Todo mundo é ETzinho, só para avisar. Nós somos seres interdimensionais, né? E não somos originários daqui da Terra. O planeta Terra, segundo, né, todos os estudos que a gente faz, quem está nessa área sabe, é um planeta escola. Então a gente vem para cá para passar algumas vidas aqui, para ter experiências X, Y, Z e partir dessa para uma outra. E para outras experiências, para outros níveis dimensionais e quem sabe lá mais o quê. Então a gente está passando aqui por um momento que é breve, né? Nós somos seres eternos, imortais. E é assim, um soprinho, né, nessa eternidade toda. Então, nós não somos daqui. Aí, então, eu fico pensando também que nem você. Às vezes eu saio nos lugares, eu vejo as pessoas, cada pessoa com uma inclinação diferente, até características físicas, né? E aí eu começo a pensar, caramba, essa pessoa ela pode ser do planeta tal. Então essa pessoa, de repente, é de outra galáxia, sabe? Assim, cada um vem de um lugar diferente no universo, acaba até trazendo um pouco de característica física com ela, sabe? E é isso, nós não somos daqui. Então aí a gente tem esses contatos que a gente, poxa, senti que é minha irmã, por que será? Vai ver que passei por lá, já tive uma vida, tive, né, várias vidas num planeta, e aí tive famílias, né, familiares que eu fiz, e agora eu tô tendo esse contato de novo, assim como tantos, né, como você falou, desse militar, né, general, não lembro como é que... Isso, Capitão Holanda. Do capitão, né, que teve essa familiaridade aí. Então, a gente começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça e entender, né, que aqui é um momento só que a gente está passando na Terra. Mas, na verdade, todos somos de lugares muito diferentes. Aí tem vários estudos, né, Tom, que dizem, por exemplo, que muitos de nós viemos de exílio de outros planetas, ou seja, a gente não se comportou muito bem lá onde a gente morava, e aí a gente veio para uma escola, digamos que mais, como é que eu posso dizer? Mais rígida, né, que é a Terra, porque aqui a materialidade, a densidade é muito maior. Então é como se a gente fosse viver na pele muito mais, né? Como se as provações, as lições fossem muito mais duras para que a gente tome aquele saculejão e aprenda de vez, né? Então isso é o que muitos dizem. Outros vêm para cá de forma voluntária para ajudar nessa questão toda, né? Enfim. Mas o que a gente entende é que não somos daqui. E sobre a Terra, Joyce? Agora tu falou que ela é uma escola rígida, né? Uma vez um amigo meu falou que era... Ele falou, aqui é o... Se tu analisar, aqui é o presídio do sistema solar, porque, olha, vou te falar, que lugarzinho, hein, para encontrar gente com problema e para se reencontrar de novo. E daí ele falou isso aqui é a FEBEM da Via Láctea. Mas agora tu deu uma explicação bem melhor. Tu já falou que aqui é uma escola rígida. Esses outros planetas, esses outros lugares de onde a gente vem, eu já... Agora eu lembrei também que eu já vi o que eu fiz no passado para Taquita. Mas eu só sei de uma história daqui. Eu não sei dos outros planetas como é que eu fui, da onde eu vim ainda. Já me falaram, mas não vou lembrar agora. Mas aqui eu sei que eu já estava no Egito, quando eu fiz lá Você passou pelo Egito também? Passei no Egito também. Não bate aí que eu também passei. Pá! Eu tava lá enterrando a galera viva. Sério? Não sei quando foi isso, porque faz muitos anos eu queria ter futricado mais. Era numa época, eu fiquei sabendo disso ainda muito jovem, uma fase que eu não dei importância para isso. Mas foi lá que eu descobri a espiritualidade, fui pesquisar. Tive muita ajuda lá do Centro Espírita, lá em Ibirubá, na minha cidade natal. Eu acho que eles foram essenciais para o que veio depois, para a ufologia, para tudo. Então começou antes na espiritualidade, mais precisamente do que na científica, né? Eu acabei indo na científica depois. Mas lá eles explicaram, me mostraram o lance todo no Egito. Terrível, assim. Eu falei, cara, como é que eu fiz isso, velho? E agora a gente tá aqui, a gente ainda tem muito que aprender, muito que mudar e melhorar, mas
a gente vê que é provas, é um planeta de provas, é uma coisa que já está escrita há tanto tempo, né, Joyce? É. E tu tens alguma experiência com seres de outros planetas evoluídos, que te passaram, tu chegou a ver alguma coisa em relação a isso, na sociedade, eh, tipo contatos e tal, ou isso ainda não rolou? De tu poder visualizar uma cidade em outro planeta, ver Sim, algo diferente? já rolou. Já rolou, sempre nessa questão, assim, de regredir, né, de regressão. Certo? Eu fiz uma vez uma regressão e eu fui, assim, bem ousada, né, eu quis ir para minha primeira vida como ser materializado, de onde tudo começou. Vixe! Fui para lá. Mas ao contrário do que eu imaginava, porque eu Hã. imaginava que, se é lá atrás, deve ser uma coisa muito, não evoluída, né. Só Uhum. que não, é o contrário, é muito mais evoluído. Então eu me vi como um ser, eu vi perfeitamente, então foi muito bonito, assim. Eu Aqui era na Terra. não, não, não era aqui na Terra, Tá. não era. Era um outro planeta que eu não sei o nome, já procurei, mas não tem muita coisa falando a respeito. Era um planeta todo de cristal. Tudo que Caramba. eu via nesse planeta parecia cristal, era tudo muito reluzente, as construções de cristal, era uma coisa linda, linda. E aí eu me vi como um serzinho. Eu tinha uma pele, era um azul, como se fosse um azul royal, muito brilhante. Eu olhava assim na luz e brilhava. Tipo A minha Avatar. sensação é que era um cristal líquido, porque ele era maleável, né? Eu tocava, era maleável, mas brilhava, ele era brilhante, reluzente. Caramba. Eu era esse ser, assim, com esse tom bem azul. As feições do rosto eu vi claramente. Os olhos muito grandes, expressivos, muito expressivos. O nariz quase que inexistente. E a Fininho. boca muito fininho. E a boca era como se fosse um furinho no rosto. E o que eu entendi é que a comunicação verbal já não existia, não existe nesse planeta. Era tudo feito pela mente, mas muito mais do que a mente, era pelo coração. Então, a comunicação que eu tive lá, porque eu relembrei, né, de alguns momentos lá, era tudo pelo sentimento. Foi muito bonito, assim. Olha só. E tanto que eu senti as coisas ali naquele momento e o hipnólogo me perguntando o que eles estão te falando. E eu fazia assim, porque não dava para traduzir em palavras logo naquele instante. Eu estava sentindo tudo aquilo, né? Então, eles foram me passando várias coisas aqui no sentimento. Depois, quando eu voltei, que aí eu fiz o relatório para ele, eu falei, na hora não dava para te falar, porque eu estava processando todas aquelas sensações que eles estavam me enviando. Depois, né, aí eu fui destrinchando para ele. E o que eu entendi? Que aquela foi a minha primeira vida como ser materializado. Quem estava ali naquele momento me passando as informações era o meu pai, esse primeiro pai que eu tive como ser materializado nesse planeta. Muito, muito querido, uma sabedoria, um amor assim gigantesco. E ele me falou várias coisas. Eu fico um pouco envergonhada dessa parte, porque assim, às vezes as pessoas podem julgar, achar, você só tá pensando isso por causa do seu ego, né? Só veio por causa do seu ego. Eu sei que foi muito real, né? Eu vivi aquilo. Então, o que ele me passou? Ele me passou o seguinte, ele falou que tudo pelo sentimento, né? Que aconteceria um movimento muito grande e que muitas das pessoas que estavam ali, daqueles seres que estavam ali, estavam se voluntariando para descer para um planeta denso, para ajudar na transição desse planeta denso. Mas eram muitos seres, bom, muitos, muitos, muitos. E quando ele falou isso, aí eu vi uma outra parte, né, dessa vida que eu tive lá, várias naves, eu estava dentro de uma nave bem pequenininha, e várias naves descendo, saindo desse planeta, mas era uma chuva, assim, eram muitos, muitos, muitos deles. E a gente, assim, se via, né, pela transparência ali da nave, e a gente estava, assim, ao mesmo tempo que muito animado, também com muito receio. Por quê? O que me foi passado, o que aconteceria? Ao entrar na densidade e pelo processo de densificação para encarnar num planeta mais denso, né, o novo corpo é mais denso, então tem todo um processo que o perispírito vai passar para se densificar para conseguir encarnar. É um processo que pode durar até 10 mil anos, pelos estudos que eu fiz. Nossa.
10 mil anos daqui, né, Tom? A gente Nossa traduzindo Senhora. para o tempo da Terra. Mas que lá, de repente, pode ser um dia, dois, três, né? Tempo é diferente, né? Dependendo do local que ele é observado. Então, seria esse processo que duraria muito tempo. E aí, todos esses seres, eles entrariam na roda kármica das vidas no planeta, que eu entendo que é o planeta Terra. E essa roda kármica envolve vivências, erros, tropeços, e aí você vai criando os seus karmas, vai criando, né, as coisas que você tem que acertar, que redimir, e aí você vai entrando nesse processo. E o que ele me passou é que a gente estaria junto com todos os que estavam aqui. E nesse caminhar junto é que as coisas iam começar a melhorar. Porque à medida que a gente ia caminhando, à medida que a gente ia entendendo a nossa jornada, cada vida um pouco mais desperta, um pouco mais se lembrando da nossa essência, de quem a gente é, aí é como ele me falou que a luz ia voltar a brilhar novamente, a memória ela ia começar a se relembrar, e aí a gente começaria a manifestar o que a gente veio manifestar, que nada mais é do que amor, né? E caminhar junto de todos aqui nessa jornada. Então, foi isso que eu tive como experiência, né? Que foi uma coisa muito, muito forte para mim, muito especial e muito linda, assim, né? Mas eu fico com vergonha de contar. É incrível, Joyce. É incrível pensar, agora que que tu contou isso, que na tua primeira vida, quantos anos, quanto tempo foi isso? E já estava nesse nível de evolução, que nem tu comentou. Era uma comunicação do peito, né? Imagina o que a gente estava passando aqui, né? Na vida na Terra. E os seres já estavam nesse nível de evolução em outros lugares, né? Uhum. E esse tempo, até isso aqui na Terra é sacanagem com nós, né? Olha o tempo que a gente precisa aqui na Terra em relação aos outros lugares, né? Aqui na Terra tudo é arrastado, até o tempo, né? Mas faz total sentido. Eu acredito que as pessoas que hoje estão ajudando, enfim, o teu trabalho, as pessoas que têm as casas com terapias, com, enfim, reiki e tudo mais, eu acho que são tudo ferramentas que não são daqui, né? Que vieram para ajudar a aliviar um pouquinho a nossa bagagem aqui. Para mim, a explicação que eu tenho, assim, de ver as pessoas. Esses dias eu vim de um reiki e eu falei, cara, uma ferramenta tão sutil, tão suave e que ajuda tanto. E, e tá aqui, tá para nós, tá para todo mundo que quiser aprender, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo a gente tem esse lance do bloqueio que as redes sociais ajudam a fazer, os algoritmos ajudam a fazer. Eu acredito que a pandemia. Eu não sei como é que foi essa visão, até queria te perguntar isso, Joyce, na visão desses seres, que provavelmente deve ter recebido alguma coisa na pandemia. Como foi a visão deles? O que a pandemia viria a surgir de efeito na humanidade, né? Uhum. No início, lá quando começou, quando deu estouro, foi logo depois ali daquela data limite do Chico Xavier. E todo mundo ficou, vai acabar o mundo, vai não sei o quê. Daí todo mundo já freou e falou, não vai acabar, na verdade vai mudar. Mas e aí? O pessoal se comportou nos últimos 50 anos para mudar para melhor ou para pior? E daí veio a pandemia. E daí, logo depois, começou a chegar psicografias e tal. Eu vi de tudo, assim. Mas eu acredito que tinha bastante também picaretagem no meio. Tinha gente querendo cliques, likes, enfim, né? É. Então, eu não publiquei muita coisa sobre isso. Eu fiquei meio na retaguarda. E ali eu vi que tinha muito dos seres que falaram, o povo vai evoluir, nós vamos evoluir como sociedade, isso vai passar, as pessoas vão entender, vão se ajudar, vão se abraçar. Hoje eu vejo que eu vejo um lado totalmente diferente. Eu vi que o pessoal parece mais egoísta, mais
ficou mais reservado, numa bolha. Eu não sei se isso é só um sentimento que eu tô tendo. Eu vejo nas estradas uma coisa mais, uma ânsia, um passar por cima, no comércio, as pessoas estão, sabe, parece que a galera saiu da frequência, saiu, desregulou. Uhum. Muito, muita dopação por remédio. Parabéns para quem é psiquiatra, psicólogo, estão ganhando grana, porque o povo tá tudo louco. E as pessoas estão indo pro lado errado, Joyce. Eu senti isso, sabe? Que a gente tem todas essas ferramentas que foram vindo durante toda essa evolução, e as pessoas ainda estão procurando o tipo de medicamento errado. Como é que é a tua visão que tu teve, se tu teve algum contato, alguma mensagem Uhum. desses seres evoluídos sobre o que viria depois da pandemia? Então, Tom, isso tudo que você falou, eu também enxergo. Primeiro, assim, o que eu sinto é uma coisa que é generalizada de uma forma assim. A pandemia veio e mexeu com as estruturas de todos. Então, Certo. isso causou uma certa confusão, sim, né? Agora, existe um outro ponto de vista que nem eu estava enxergando, mas que nos estudos que eu fiz recentes, inclusive um livro que André Luiz publicou, O Espírito de André Luiz, né? Hum? Publicou em 2016, inclusive foi um pouco antes da pandemia, mas que já explica muita coisa, porque ele falou muito ali lá na frente, né, explicando coisas que viriam acontecer. Não falou de pandemia em si, né, mas falou de coisas que viriam acontecer. E também de mensagens que eu recebi do meu mentor espiritual e da equipe que trabalha comigo. Então, quais foram os exemplos que eles usaram? Toda vez que a gente vai limpar uma coisa que está muito suja, o que acontece? A gente faz uma sujeira danada, né? A gente suja um monte de pano, fica tudo sujo ao redor. A gente vai fuçando, vai vendo que tá, nossa, tá muito sujo isso daqui mesmo. Aí vai desencaixando alguma coisa, vai vendo que tem mais sujeira lá embaixo. É isso que tá acontecendo nesse momento. A pandemia veio para mudar as estruturas, ela veio para reestruturar de fato. Então, esse mexer causa muita confusão, tanto do ponto de vista aqui, da vida física, muitas pessoas se desregularam, muitas pessoas acabaram indo para esse, né, caminho que não é tão equilibrado, mas muitas outras, pelo momento de isolamento, né, por se verem ali, sem aquela vida louca, sem interagir tanto, sem, né, para fora, para fora, para fora, se voltaram para dentro. Então, muita gente, eu posso dizer isso porque eu trabalho com autoconhecimento, procurou nesse momento da pandemia algo para se agarrar. Uma crença, um livro, alguém que falasse de uma coisa melhor, autoconhecimento, se entender. Então, pararam mesmo para se perguntar: quem sou Para eu? se ouvir. Exato, o que eu estou fazendo aqui? E teve muitos despertares, Tom, muitos. Eu acho que o que eu mais atendi foi durante a pandemia, de pessoas procurando atendimentos para questões espirituais. Ai, eu tô tendo um monte de projeção astral. Nossa, eu tô recebendo um monte de mensagem do meu mentor, mas eu não sei como lidar com isso. Poxa, eu tô sentindo que minha mediunidade tá voltando. Nossa, eu tô sentindo uma urgência de fazer o que eu vim fazer, mas eu não sei o que é. Então, foi um movimento que gerou isso também. E assim, num geral, o que me foi passado é que é necessário sim, né? Então veio para mexer mesmo, sacudir tudo, bagunçar com tudo, para quê? Para que isso seja refeito de uma forma melhor. Então muitas pessoas estão começando a ter uma nova noção. Por exemplo, os negócios mudaram, né? Muitos negócios agora estão começando de uma forma diferente, estão se modificando, de repente para atender melhor, de repente para conseguir chegar mais nas pessoas de uma forma mais acessível. Muitas coisas estão mudando, apesar de não ser tão visível, até porque, de uma forma geral, a mídia não vai transmitir isso, porque não é notícia. Né? Tudo que é bom, tudo que está sendo criado de positivo, pouca coisa é passada, é só negatividade que a gente vê na televisão. Mas esse movimento de ir além, de entender além do que está aqui, está acontecendo muito forte. E me diga uma coisa, agora eu já vou enganchar aqui a pergunta que não quer calar. Esses seres que
que mostram isso, enfim, vem com essa mensagem de que isso é necessário, que eu concordo completamente. A gente viu as nossas vidas mudarem, o trabalho, essa reflexão, olhar para dentro. Eu também nunca tinha pegado livros como eu peguei agora nessa pandemia. Peguei o minimalismo, abracei o minimalismo muito mais nessa pandemia. Comecei a olhar ao redor, a gente começa a olhar ao redor e ver que não precisa da metade das coisas que a gente tem, né? Tudo isso é positivo. Aí, por si só, já é positivo, né, Joyce? Eu acho que até o próprio modo de tu enlouquecer é positivo, porque tu despertou, né? Tu viu que tu tem algum propósito aqui, mas quem sabe tu não tá fazendo esse propósito e tu ficou pirado com isso. Então já é uma evolução. Os seres, esses seres que estão anos-luz na nossa frente, eles têm algum projeto maior aqui para a Terra? Tu tens alguma coisa para nos passar aqui de antemão, antes que todas as emissoras do mundo saibam? Algo que venha a agregar, que eles venham a aparecer? Porque eu tenho essa questão, Joyce, como a gente lida com todo tipo de, como é que eu posso dizer, de observação de OVNIs. Hoje são fenômenos aéreos não identificados, não são mais objetos. Isso eu achei sensacional. Porque não tem como chamar um objeto, eu acredito algo que não é nem matéria, é luz, é energia, e aparece, né? Não é um objeto, não é uma lata de tinta, não é um capacete de moto. É uma energia que vem, quem sabe, sei lá de onde chegou aquilo, que tipo de viagem fez, que buraco de minhoca pegou para aparecer ali, sabe? Então, esse fenômeno aéreo não identificado ficou melhor. E eles têm se comunicado desse jeito, esses seres, eles têm aparecido, suas naves têm aparecido aqui na Terra, ou eles estão ainda de uma forma sutil que não aparecem para o povo? Apareceu aqueles objetos gigantões assim lá no céu, fizeram movimentos, mas eram objetos de luz. E era o mesmo objeto que eu vi em cima da minha casa quando eu tinha 16 anos. Eu vi aquele negócio gigante, é o mesmo que apareceu na França. Sem barulho nenhum, movimentos bem estranhos. E até hoje eu não sei se aquilo era uma nave, se era um objeto que eu podia encostar e bater, ou se aquilo era luz, se aquilo era uma projeção de seres evoluídos. Eu sei que eu senti uma tremenda paz quando eu estava vendo aquilo, não senti medo algum, e casa com aquilo que tu comentou, né? Que a gente sente isso, não tem nada a ver com expressar por palavra, por falar, enfim, tava lá dentro. Eu sabia que aquilo ali era alguma coisa legal. E eles têm alguma coisa prevista para próximo, tipo aquele lance mais data limite do Chico Xavier? Os seres vão começar a aparecer aos poucos, vão aparecer mais em sonhos, vão passar essa mensagem de alguma forma mais sutil? Tom, eles sempre apareceram, né, e você sabe muito bem disso, né, de acordo com seus estudos. Historicamente, a gente vê, os egípcios mesmo, né, retratam muito isso. Então, até bem pouco tempo atrás, as aparições, elas aconteciam esporadicamente de forma material, né, aqui a gente acordado vendo, como aconteceu com você, mas os contatos eram feitos muito, muito mais durante o sono, justamente por uma questão consciencial mesmo do todo aqui da Terra, porque o povo não está pronto ainda para ver, né? Certo. Óbvio. Os nossos líderes ficam enlouquecidos só com essas poucas aparições, imagina se eles começassem a aparecer, né, de uma forma muito frequente, ia ser o caos. Então, por essa questão, eles vão aparecendo ainda mais nos sonhos, de formas mais subjetivas. O que a gente muitas vezes acha que é uma intuição de um mentor espiritual, pode ser desses seres, né? Que são de N partes aí do universo. É que a gente não tem consciência, a gente não enxerga, mas muitas vezes sensações, guianças vêm deles, né? Mas com a transição planetária, o que está acontecendo? A gente está
a Terra está se modificando, né? Ela está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta menos denso. Então, a densidade da Terra ela está se modificando, ela vai passar a ser menos densa. E aí, a nomeação nova seria um planeta de regeneração, que é um planeta mais leve de se viver, um planeta onde as almas que estarão aqui, né, os seres que vão encarnar, serão seres muito mais voltados para o bem, que aprenderam a amar, que aprenderam a lidar com pessoas, né? Tem essa inclinação maior para o bem. Por quê? Nesse exato momento, o que está acontecendo? Muitos, muitos seres que estão aqui encarnados, que insistem na maldade, né? Que já tiveram tantas oportunidades de encarnar, mas estão mesmo ali, né? Sempre insistindo naquela maldade, naquele erro, naquele crime, já estão saindo do planeta Terra para um novo processo de exílio. Então, já está sendo criado um outro planeta, que não é muito distante da Terra, mais denso do que a Terra, para abrigar essas novas almas que estão indo para lá. Então, imagina, sair da Terra, que já é densa, para ir para o mais denso ainda. Isso já está acontecendo. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, pensem bem antes de fazer qualquer bobagem, porque já tá complicado aqui. Imagina o outro que estão criando ali que é mais denso que a Terra. Os corpos que vão se adaptar a essa nova atmosfera são corpos, inclusive, modificados para se adaptarem a uma densidade maior, né? Não vão ser corpos como os nossos. Esses seres, eles vão ser... eu ia te pedir isso. Eles vão... se hoje a gente se pegasse com um ser desses na nossa frente, seria tipo essas criaturas daí, então, feias que o cinema coloca pra gente, acredito eu. Uma coisa mais densa, mais ogra, mais, não sei, Sim, eu mais nesse acredito nível. que sim. A gente não tem, assim, nenhuma imagem fornecida, né, pelos espíritos, mas o que a gente entende é isso, né? Porque são mais densos, então o corpo é mais densificado, é um corpo mais abrutalhado, digamos assim, justamente para conseguir se adaptar a essas novas condições. Então, já está acontecendo. E aí, com isso, com essa densidade mais sutil da Terra, né, os espíritos que foram permanecer aqui, voltados para o bem e tudo mais, sim, haverão esses contatos muito mais próximos de outros seres. Que até o Data Limite conta, né, que eu achei excepcional, porque vem de encontro a muitas informações que eu tenho também, vão contribuir diretamente com a nossa evolução, de forma tecnológica, de forma ligada à saúde, alimentação, enfim, de formas inimagináveis. Isso vai acontecer, com certeza. E eu acredito no ponto que a gente está da história, já isso não está muito longe, né? Do jeito Não. que o clima está indo, do jeito que agora a gente viu que bateu um certo desespero nas nações sobre os combustíveis fósseis. Eles tinham a preocupação, mas eles estavam sugando o que podiam, né? Eles ainda estão sugando o que podem. Mas agora eu acho que bateu a água na bunda deles e eles entenderam que o negócio é mais assustador do que eles imaginavam, né? Com o clima. Bom, a gente está tendo tornado em tudo que é lugar do Brasil. Agora está tendo queimadas aqui no litoral sul, coisa que nunca teve antes. Então eles entenderam que o planeta está totalmente desregulado. E eu acredito, bem sinceramente, que assim, ó, é o único jeito de algo acontecer é vindo algo de fora para dar um jeito aqui. Tipo, ó, vocês acabaram com o negócio, agora a gente vai ter que intervir porque vocês chegaram no limite de vocês. Joyce, a gente já tá chegando no finalzinho aqui, eu não quero tomar muito teu tempo. Estamos indo para 1 hora. Eu quero, tu tens como mostrar aquelas imagens? Tenho sim. Ó, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, a nossa conversa que a gente teve lá no canal da Joyce, tá? Para quem quer saber aí mais sobre isso. Mas ela vai mostrar aí para vocês os seres que a gente está conversando aqui. A gente não está conversando aqui sobre os Ananias, sobre o Grey, sobre o Paul alienígena. A gente está falando aqui sobre seres que a nossa mente, ela muitas vezes não entenderia na nossa visão que foi colocado da cultura pop. Mas, levando em conta os seres embaixo do mar,
os animais que estão aqui na Terra, nós aqui, a infinidade de espécies que tem aqui. Porque a gente não se assusta quando vê um peixe estranho e a gente se assustaria com outros seres de fora da Terra. Então, eu vou pedir para a Joyce mostrar esses seres e explicar um pouquinho como chegou nessa imagem deles, Joyce. Nessa imagem que tu vai passar aí. Tá, eu quero fazer uma referência aqui, Tom, ao trabalho, né, do médium que fez essas imagens. Elas não são minhas, não foi eu que recebi, tá, gente? São imagens do trabalho do médium pictopsicógrafo, tá? Que eu deixo aqui embaixo. Isso, depois eu te passo as informações. É o Jorge Monteiro, ok? Tem o perfil dele no Instagram, vão lá conferir, que é um trabalho excepcional. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Pronto. Então, aqui temos a primeira imagem, né? Que eu gosto de começar light. Então, aqui temos esse foi uma captação recebida. Esse médium trabalha com captações de mentores espirituais, exclusivamente com isso. Então, todas as imagens que vocês verem aqui, acreditem ou não, são mentores espirituais, ok? Então, tem de N tipos aqui. Eu fui pegando algumas que eu gostei. Esse aqui, a gente entende que é um ser humanoide, né? Tem essas características bem humanas. A tez tem essa coloração diferente, e eu percebo que esse crânio aqui já é um pouco mais aumentado que o normal, né? Uhum. Então, esse é um primeiro aqui. Essa mentora espiritual, ela tá numa vestimenta ainda humana, né? Japonesa, teve vidas aqui no Japão, junto com a mentorada. Isso, asiática. Vou mostrar alguns humanos aqui, entre aspas, né? Com vestimentas humanas. Aqui é um mentor espiritual que se apresenta como frade, também por ter vidas, né, nessa experiência de frade, aqui como um índio, aqui também como uma negra. Aqui a gente já começa a ver uma certa diferença, né, nas feições. Então, aqui já é um ser de outro planeta, outra dimensão, tá? Se apresentando já numa forma mais original, digamos assim. Certo. Aqui já começamos com espécies mais diferentes. Então, esse aqui é um ser, se não me engano, da 7ª dimensão, que é uma dimensão bem mais sutil do que a nossa. Se nós estamos na 3ª, imagina então, né, de uma 7ª dimensão. Então, já tem umas características bem diferentes aí. Agora, aqui eu adoro. Aqui é um ser arbóreo. Aqui o bicho pega. Aqui já é outra coisa, né? Então, do planeta que esse ser vem, todos eles são seres vegetais. Aí teve gente que me perguntou, mas Joyce, então, peraí, tô entendendo. Por que tem um planeta de árvores? As árvores não são da Terra? Então, não são. Esse grande laboratório chamado Terra, né? Exato, é uma composição de espécies que foram pegas do universo. Então, as árvores nossas provavelmente vieram do planeta desse ser aqui. Ok? E são dotadas de inteligência extremamente evoluída, de comunicação, tá? Incrível, né? Aqui temos esse outro ser que parece meio, como é que fala? Fantástico, inclusive, né? Ali com um unicórnio com... Parece aquele do Harry Potter lá, que é um cavalo com asa lá, o Bicuço. Bicuço. Então, existe um planeta onde tem esses seres exatamente assim. Incrível. Interessante. Olha aqui, esse ser, o planeta de onde ele vem é uma mistura, né, de genes de pássaros com humanos. Então, lá os seres são assim, eles têm esse bico, mas também tem esse formato mais humano. Incrível, né? Incrível. Aqui temos esse outro. A tal pele azulada que tu comentaste, né? A pele azulada. Só que no meu, Tom, aqui ainda tem nariz, tem boca, né? De uma forma mais humana. No que eu vi, esse nariz era praticamente inexistente, essa boca também. Eu só via praticamente olhos ali, sabe? Certo. Era mais aquele olho mesmo penetrante, aquela coisa que fixa... O olho é tão chocante ver um olho daquele tamanho que tu fixa nos olhos, né? Exato. É isso aí. Acho que foi esse que tu me mostrou, né, Joyce? Isso, esse daqui, gente, é o meu mentor espiritual. É o meu. Então, olha só.
Ele vem de uma galáxia que se chama, não sei se é a galáxia ou se é o complexo de estrelas Epsilon Corvi, acho que é a galáxia do Corvo, um negócio assim. E olha só que incrível, Tom. Essa captação que eu fiz com esse médium foi justamente para me falar um pouco mais do meu mentor espiritual. Então, meu mentor se mostrou na forma original dele. Ele é originário desse planeta, então a forma originária dele é essa. Eu lembrei muito do Star Wars, né? Por conta Total. desse aqui, né? Desse capuz, das anteninhas, inclusive. E eu sempre gostei muito de Star Wars. Eu tinha um fascínio por aquele filme. Aí a gente começa a entender as coisas, Hum, né? olha só, né? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. E qual que foi a minha história, então, com esse ser? Poxa, por que que ele é meu mentor? Por acaso? Não, nada é por acaso no universo, né, pessoal? Então, teve um período das minhas vivências que eu passei pelo planeta dele e tive vivências lá. Foi lá que a gente se encontrou, de alguma forma, a gente teve um laço muito forte. Desde então, ele me mentora. Só que ele, na verdade, não é só o meu mentor, ele é meu mestre. Então, pelo que eu entendi também, essas vidas que eu passo aqui são para um aprendizado, inclusive, né? Para alguma coisa que ele tá me passando aí que é necessário, né? Então é isso, essa foi a nossa história. E tem outra coisa que eu achei muito linda, é sempre ele que tá comigo, desde a minha primeira vida aqui na Terra. Ele tem me acompanhado desde então. Todas as minhas vidas aqui, ele tá junto. Caramba. E como é que é o esquema, Joyce, que ele usa, que o artista usa para criar essas imagens mesmo? Que o Então, pessoal. ele tem todo um processo. Uhum, Primeiro, essa mediunidade que vem muito forte nele. Ele capta certo. imagens, né? De uma Uhum, maneira muito incrível. Ele já é um artista, né? Ele trabalha com artes visuais, já trabalhava com artes visuais. E aí ele tem um processo dele criativo, que envolve várias coisas que ele faz. Ele primeiro faz limpezas, né? uhum. Proteção e tal. E aí ele tem um horário específico do dia que ele abre para essas captações. E aí ele fala, ele vai descrevendo que vem uma imagem na tela mental dele, aí ele faz Esboço. um primeiro esboço, aí vai aperfeiçoando, e aí ele vai, né, produzindo ali Incrível. as imagens. Muito legal, né? Uhum. Aqui mais um ser, bem diferente, né? Olha que incrível esse. Outro Star Wars. Outro Aí a Star gente se Wars. pergunta da onde é que eles tiraram aqueles bichinhos do Star Wars, né? Então, Aí as esses, aqueles, vivências, né? As memórias. Às vezes, inconscientemente, a pessoa nem sabe que teve, mas tá lá. E ela cria, isso. né? Eu, Acha que eu cria do fico, nada. eu fico imaginando que o criador de arte desses filmes às vezes vem por um sonho, por alguma coisa, né? Do nada, não Uhum, se origina, né? Agora, exato. agora a gente vê essas características. Olha esse Olha, aqui. um São seres leão femininos. Extremamente incrível. evoluído. Esse aqui acho que é a 12ª dimensão, um negócio assim muito, muito louco, muito evoluído. E os gatos vêm deles, será? Sim, vem deles. Vem Você, deles? sim, Sério? sim. Você vai ver, vai ter mais um aqui, acho que eu peguei a imagem. Vai estar aqui, eu acho. Eu mostro para vocês. Esse daqui é um ser aquático que eu acho muito incrível. A história, ele fala desse mentor, né, da pessoa, tal, fez algumas descrições, e esse ser, o planeta onde ele vem, é todo coberto por água, por isso que eles são aquáticos, né, adaptados totalmente à água, e eles têm bases nos nossos abismos daqui da Terra, esses seres aí. Então, eles fazem estudos, né, eles vêm aqui também para estudar, para experienciar, ajudam, inclusive, em várias questões que não foram descritas quais, mas eles estão ajudando. Então, olha só que legal. Incrível. E essa daqui, acho que eu tô sem a imagem desse outro ser felino. Ah, tava aqui. Será que eu pulei? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só pra. Peraí. Não tava aqui. Aqui, ó, Ali, ó. pulei. Olha lá. Olha ali o parente do Ozinho. Ozzy, vem cá ver o teu parente mais evoluído. É o tio. Olha só o tio do Ozzy aí, gente. Olha É que isso. loucura, Joyce. Não é incrível? Eu fico fascinada, Tom. Incrível, incrível. Incrível mesmo. Olha só. E o cabelinho, eu gostei do cabelinho, hein? Né?
E mais, às vezes eu fico olhando para o óleo e fico: "Cara, vocês vieram de que planeta que vocês escravizam a humanidade há tanto tempo, a gente fica ali acariciando vocês, dando a comida e atenção o tempo inteiro, todo dia, e olha só, tá vindo aí, ó, Não, tem outros planetas só deles". é isso Adorei, aí. Joyce, adorei. Eu acho que o pessoal aqui ainda não tinha contato, pelo menos no canal aqui, com esse tipo, de imagem e provavelmente isso aqui vai ser até o título do vídeo depois, porque o pessoal vai querer ver esses seres. Ah, com certeza. Muitos perguntam: "Ah, fala dos seres, fala das espécies, das raças", mas é muito difícil a gente conseguir expressar, catalogar tem um monte, mas tá aí, como é que eles são? Vai saber. Aqui agora a gente tem um retrato falado, né, que nem a gente costuma dizer aqui. Incrível, Joyce, incrível mesmo. Joyce querida, meu muito obrigado. Ah, Obrigado, Tom. o papo foi era para ser, né, a gente comentou: "Ah, não, vamos gravar uns 20 minutinhos, 30 minutinhos", mas o Nada, papo não é vai bom, olha ser só, passou de muito uma mais. hora. Foi um prazer, Tom. Adorei, viu, como sempre. Joyce, o teu trabalho é incrível, eu vou deixar Obrigada. para o pessoal aqui embaixo, o teu canal, para o pessoal vasculhar, tem muita coisa boa lá. A gente está trabalhando, está participando da Círculo Escola, né, que é bem bacana. Provavelmente toda essa galera ainda vai se encontrar pessoalmente agora que a coisa tá liberando aí, quem sabe 2022 a gente consegue reunir todo mundo, vai ser Nossa, sensacional. tô muito feliz com esse encontro, que já aconteceu lá na frente, estamos só esperando chegar. Só esperando chegar, isso aí. Daí a gente vai poder fazer, esse encontro ao vivo. Esse é o primeiro papo de muitos aqui no canal, e que o povo desperte. Isso, acenda uma fagulha em quem ainda não acendeu. E quem acendeu aí, confira o trabalho da Joyce, que é espetacular, tá no Instagram, enfim, as redes sociais vão estar lá no canal dela. Beijo no seu coração. Adorei o convite. Sempre que você quiser, tô a postos. Que bom. Gratidão. Agradeço. Obrigado, Joyce. Abração.